Então, trazendo aqui essa parte de entregas, compensação e incentivos na prática, estou falando sobre grana, tarefas e grana, né? Então, aqui a gente usa o Base Role como nosso repositório de tarefas. Então, vai ter o nome da tarefa, vai ter um status, se ela está a fazer, em progresso, feita. Aqui é se ela está completada, mas não foi revisada. E quando ela foi completada, ou seja, foi para produção, está na mão dos clientes. Às vezes ela está bloqueada por alguma coisa, ou às vezes a gente não precisa mais dela. E aqui vai ter o owner dessa tarefa, ou seja, o fellow responsável por ela. E essa tarefa vai ser parte de um epic, que é tipo um grupo de tarefas, mas não está relacionado à grana aqui, mas relacionado ao projeto. Quando a gente entregar todas essas tarefas, a gente entregou uma grande funcionalidade do projeto. Mas aqui, se tiver algum tipo de, por exemplo, tarefas aqui que a gente já criou o design, então alguém tem que implementar. Então, aqui teria algum tipo de anexo sobre essa tarefa e aqui uma descrição para que quem for implementar saiba exatamente o que precisa ser implementado ali, né? E aqui, duas partes bem importantes. Primeiro, os pontos. Então, vocês vão ver logo a seguir que os pontos estão relacionados à remuneração dessas tarefas. Então, os pontos, geralmente, eles vão de acordo com o que um fellow consegue fazer em um dia, mais ou menos. Então, um fellow no primeiro ano de Dev Fellowship, certo? Então, uma tarefa de 2 dias seria que um fellow consegue fazer em 2 pontos, um fellow conseguiria fazer em uns 2 dias. Claro, nas primeiras semanas do fellow, às vezes ele vai pegar uma tarefa de 2 pontos e demorar um mês para fazer. Mas a ideia dos pontos é exatamente essa. A próxima vez que ele for fazer uma tarefa exatamente igual, que ele demorou um mês para fazer, ele já tem tanto contexto que ele vai demorar provavelmente, sei lá, menos que uma semana, uns 4 dias, certo? Porque a gente tem essa habilidade de copiar, colar, de entender. Copiar, colar, não digo copiar e colar o conteúdo, mas copiar e colar o padrão. Então a gente absorve padrões. Eu já fiz isso, então agora é só mudar isso e isso. E vai funcionar. Então, essa é a ideia dos pontos. De ter alguma forma justa de que o fellow consegue executar no tempo que ele tiver, mas ao mesmo tempo, esse número de pontos, ou seja, vinculado ali o número de esforço, tempo e, portanto, remuneração financeira, não seja algo que seja ruim para a empresa que está contratando, e se for um projeto interno, para a própria Dev Fellowship. Ou seja, cara, se demorar um mês, eu vou te pagar R$1.000 por uma tarefa que o fellow deveria demorar 2 dias para fazer? Não, porque não faz sentido. Essa tarefa me entrega esse tanto de valor. Então, valor assim, no valor final do produto, né? Então, essa é a ideia dos pontos, da gente ter um fiel da balança entre o esforço e o valor gerado para o cliente. É difícil e a gente vai ter que melhorar isso, mas é o formato que hoje tem funcionado e que está ficando um pouco mais justo, próximo de justo para todo mundo. E, de novo, a gente define isso, mas o fellow pode dar o feedback dele quanto à definição dos pontos, principalmente quando ele vai ganhando mais experiência. Esses pontos acho que tá até muito, eu vou demorar menos tempo. Ou não, cara, eu acho que vou demorar o dobro disso, vamos ajeitar os pontos. Então o mentor, o líder, vai ter mais experiência, em geral, pode também ajudar nessa definição e negociar isso com o fellow. Você não tá vendo isso, que pode te ajudar ou te atrapalhar. Então pontos é uma forma bem importante porque a gente define remuneração em relação aos pontos. O valor do ponto nem sempre é o mesmo, mas a gente já entra nisso. E depois deliveries. Diferente de app, em que várias tarefas estão agrupadas numa app em relação ao projeto, aqui as deliveries são várias tarefas em relação a esse fellow. Então, cada delivery é para um fellow, tá? E vamos lá para a página de deliveries, que vocês vão entender melhor. Então, aqui tá claro, eu vou mostrar para vocês e mostrar para todo mundo. Então, vamos tirar aqui os filtros. É legal que vocês entendam quanto cada fellow está sendo remunerado, qual o valor do ponto de determinada tarefa. Então, todos os fellows de diferentes espectros aqui, né? Diferentes habilidades, desenvolvedores. Tem aqui a Sabrina, que é RH, o André, gestor de projetos, o Alexandre já trabalhou como desenvolvedor, mas também como designer. Então, todas as entregas estão aqui e a gente vai melhorando esse fluxo com o tempo, mas a ideia é que, principalmente, as tarefas estejam aqui. Somando as tarefas, a gente vai ter um total de pontos por entrega. Então, vocês vão ver que tem entregas pequenas, R$200 aqui. Então, perdão, aqui é o preço, né? Aqui, tarefas de R$300, 400, 600, 200 e tarefas grandes de R$2.000, R$1.700. E aqui o total de pontos da tarefa. Mas por que algumas tarefas têm um preço por ponto de 200, outras de 300 e outras de 20, outras de 40? Tem a ver com o tipo do projeto, né? E com o tipo da tarefa, com a habilidade que é requerida. O projeto é interno ou externo. Então, externo, mais pressão, mais estimativas mais bem definidas, porém, remuneração melhor. Então, você tem mais responsabilidade, mas sua remuneração é maior. Projetos internos, menos pressão, você pode demorar, talvez, meses para fazer, mas a remuneração é menor. A complexidade das tarefas tende a ser menor, tem mais ajuda dos fellows. Então, dependendo do projeto, da tarefa, da pressão, então são várias variáveis, por enquanto isso também está bem subjetivo, é ali no feeling do líder, do gestor de projeto, do mentor, isso aqui se altera. E a gente gosta disso, eu particularmente gosto, porque aos poucos a gente vai entendendo o que está afetando tanto o ponto quanto o preço do ponto. E quando a gente tiver uma tabela mais objetiva sobre isso, nível de pressão, nível de complexidade, quantos fellows manjam daquela tarefa, quantos não, a gente vai descobrindo isso. Mas resumidamente aqui, com isso a gente tem a gestão de tarefas. E aqui é uma forma
são os mesmos dados, tá? Mas de uma forma um pouco mais visual. E a gente também está trabalhando nisso para ir melhorando aqui a visualização das tarefas e das entregas, né? Para ficar mais claro para todo mundo como que a nossa empresa, nossa organização, né? Nossa comunidade está trabalhando em relação a isso, né? Então, filtro aqui por fellow e tal, mas tudo isso a gente ainda tem que melhorar. Mas a ideia é a mesma, né? A estrutura é essa aqui, beleza?